Eu sou o João Zolim, como eu falei agora há pouco, a gente vai começar aqui um painel sobre editais culturais. E como é de praxe aqui no RMC, a gente pede para que os participantes convidados se apresentem, que daí fica mais fácil. Vamos começar pelo Igor. Por favor, Igor, seja bem-vindo. Obrigado, gente. Eu sou Igor, me chamo Igor Cordeiro, estou superintendente da Fundação Cultural de Curitiba e acabo trabalhando, eu estava até agora, há pouco fazendo isso, trabalhando com os editais públicos, a definição de política pública cultural, e sou músico também e advogado de formação. De formação, hein? De formação, né? De formar. Eugênio, seja bem-vindo, obrigado pela tua presença. Obrigado, por favor, se apresente. Obrigado pelo convite, boa tarde. Eu sou Eugênio Fim, músico e produtor musical formado pela UFPR e bacharel em música, e trabalho com isso já, com música desde pequeno, mas com editais e há uns 6 anos, mais ou menos, que eu estou sempre enviando projetos, criando alguma coisa para viabilizar a cultura no estado e em Curitiba, né? Legal. Legal, então vamos lá. Pessoal, eu sei que o tema ele é muito interessante, mas ao mesmo tempo ele oferece algumas barreiras, né? As pessoas leem edital, relação de poder público. Então eu quero, antes da gente entrar propriamente no assunto, a gente está falando basicamente, grosso modo, de dinheiro do Estado. E Estado aqui a gente entende federal, todas as esferas, né? Federal, estadual, municipal, para o setor cultural, para iniciativas culturais. Grosso modo é disso que a gente está falando. Como conseguir dinheiro do Estado para que o produtor cultural, para que o músico possam trabalhar e aproveitar isso. No Brasil, eu vou pedir para que o Igor me ajude um pouco, mas a gente tem assim, existe a Lei Rouanet, que é uma lei federal, e ela é uma lei que ela não distribui recursos, né? Ela facilita a captação de recursos junto à iniciativa privada. E os estados e os municípios podem ter leis, né, municipais e estaduais de incentivo à cultura, o que não é uma regra, né? Não é toda a prefeitura, não é todo município brasileiro que tem a sua lei, e não é todo estado. Igor, você que tem mais autoridade para falar, tenta pontuar assim para o pessoal ter essa visão geral, porque eu acho que é interessante já começar derrubando alguns mitos e algumas coisas assim de que o Estado, o dinheiro, não. Vamos pontuar o que é cada uma dessas competências e como funciona todo o sistema, por favor. Eu queria pontuar, e antes de pontuar, provocar vocês. Assim, é um lamento, mas a área da música eletrônica, que é tão organizada, participa muito pouco do sistema público de acesso de recursos. Assim. Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar para vocês é isso. Assim, vocês vamos falar disso com mais profundidade. Vocês são certamente das linguagens artísticas no Brasil mais organizadas, mais independentes, mas talvez pelo tamanho independência vocês estão absolutamente à parte da relação estatal, o que é muito ruim para quem trabalha diariamente ou para quem consome cultura eletrônica. Mas entrando efetivamente no assunto... Deixa eu só fazer um parênteses. A gente já conversou sobre isso com o Diogo. A gente tem uma teoria. Na verdade, a gente acha assim, pelo fato de ser uma cultura, hoje ela tem uma certa conotação cool, assim, um negócio, né, meio recente, mas pelo fato dela ter sido sempre marginalizada, a gente imagina que as pessoas se obrigaram a remar sempre contra a corrente fora, né, e conseguir o seu por fora junto à iniciativa privada, para daí conseguir viabilizar os seus projetos. Imagino que seja mais ou menos eu isso. Concordo. Mas concordo que existe as pessoas não cogitam isso, elas não vão muito atrás do... Não, eu falo para provocar mesmo, para vocês observarem isso e a gente aprofunda o assunto. A Lei Rouanet é o primeiro... Veja, nós estamos falando da Lei Rouanet, que é de 1991, é a primeira lei no Brasil que trata efetivamente de investimento de recurso público na esfera cultural. Nós estamos falando de 91, gente, de pouquíssimo tempo atrás. Num país que tem o tempo que nós temos um investimento público efetivo de cultura de forma democrática há pouquíssimo tempo. Claro que a Constituição de 88, que é a Constituição democrática, ela também não fazia muito tempo da sua existência, mas a Lei Rouanet é a primeira forma de lei que nós temos de editais públicos no Brasil. Ela é uma lei que ela prevê, sim, um investimento público, mas não de forma direta. A Lei Rouanet ela é uma forma de você poder aprovar um projeto diante de alguns parâmetros legais e técnicos, por exemplo, a organização de um festival grande de música eletrônica, ela é passível de Lei Rouanet. Ela tem enquadramentos legais que, às vezes, dão à empresa a capacidade de deduzir 100% do imposto naquele patrocínio. Um exemplo, você pega uma grande marca que tem relacionamento, não sei, a gente pode citar um exemplo de uma empresa como a Nike, ou, enfim, uma empresa que patrocine um grande evento, ela, ao patrocinar esse evento, ela vai receber a dedução
de 100%, de 70%, de 80%, dependendo de acordo com o formato do enquadramento na legislação. Nesse projeto, quando você escreve esse projeto, você tem que enquadrar o perfil. Ou seja, se o festival custa 1 milhão, você não pode dizer que ele custa 3. Porque quem está avaliando essa lei tem conhecimento desses custos. Então, é muito comum que esses custos sejam reduzidos no Ministério e você peça aprovação de 3 milhões e o Ministério te passe 2 milhões e meio, 2 milhões, um projeto de 300 mil seja aprovado em 280. Ele vai pedindo ajustes. É um sistema chamado Selic, é um sistema moderníssimo, nós estamos falando de primeiro mundo mesmo, assim, de qualidade, que inclusive esse sistema é copiado na Europa e nos Estados Unidos. A gente tem duas coisas talvez que a gente saiba fazer, é o dia da eleição e o sistema da Lei Rouanet. Esses dois funcionam realmente muito bem. E na Lei Rouanet, esse sistema vai sendo apurado até o momento em que o teu projeto é aprovado. Esse projeto aprovado gera uma carta. Essa carta é uma espécie de um cheque em que você vai buscar nas empresas. Todas as empresas que trabalham no Brasil precisam pagar impostos federais. E essas empresas vão lá e aportam ou 100% de dedução e tem sua marca estabelecida no evento, ou 70%, 80%, dependendo de como for. A Lei Rouanet é a principal forma de fomento, ela se aproxima de R$1 bilhão por ano. Nós temos uma quantidade muito grande de projetos inscritos. Vocês sabem, ou talvez já devem ter ouvido em algum momento, de que a Rouanet tem um problema sério. Ela é uma lei de 91, então, como qualquer lei, ela precisa passar por uma revisão. Está se discutindo isso nos últimos 3 anos. O relator até desse processo, por acaso, é um deputado do Estado do Paraná, que é o Ângelo Vaione, que discutiu isso nas 27 capitais. E, nessa discussão, o que se estabelece? A Lei Rouanet, com essa liberdade, ela acabou gerando uma questão muito dolorosa para a gente, Eugênio. 80% dos recursos são de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, 80%... Está no mainstream, às vezes nem precisa exatamente. Tanto desse apoio, porque já tem a grana por estar no mainstream. Um exemplo do Cirque du Soleil, né, que é um exemplo clássico, né, que ficou muito famoso, né, o Bradesco pagando o Cirque du Soleil com a Lei Rouanet, ou mesmo a turnê do Luan Santana, agora, que acaba de sair, toda ela viabilizada por Lei Rouanet, com R$4 milhões. Isso que eu ia pontuar. É interessante que você fala esses exemplos, porque é o que a gente costuma ler, é o que a imprensa costuma noticiar, e daí fica aquela impressão assim, pô, mas eu estou aqui em Curitiba, ou seja, eu estou fora, em qualquer cidade fora do eixo Rio-São Paulo, eu tenho um projeto bacana, preciso muito desse incentivo, e de repente está lá Cláudia Leite, Cirque du Soleil, Luan Santana, eles estão ganhando isso, e fica aquela impressão, até, acredito eu, equivocada, de uma injustiça. Pode parecer injustiça, mas qual que seria o motivo disso? É a desinformação? É a falta das pessoas, a falta de conhecimento das pessoas em saber que é só inscrever o seu projeto, observar os requisitos legais, os editais e participar disso? Como que vocês avaliam isso? Olha, todo mundo é de Curitiba aqui, não? Não? De que estados a gente tem aqui? Mato Grosso do Sul, morei em Mato Grosso do Sul. Pertinho ali. Vamos fazer assim, quem é de Curitiba, levanta a mão. E quem não é de Curitiba, levanta a mão. Quem não é de onde? Como o João é didático, né? Apucarana, interior, São Paulo, Balneário Camboriú. Veja, assim, exemplo, Paraná tem 5% da Lei Rouanet. O estado de Santa Catarina tem em torno de 3% da Lei Rouanet. A região norte do Brasil inteira, todos os estados, chega a quase 1%. O centro-oeste atinge em torno de 7%. Essa concentração do eixo Rio-São Paulo, respondendo até a questão, João, ela se dá por um motivo óbvio, mas que também tem que ter a gerência da política pública. Eu questiono um pouco isso. Acho que se teve uma coisa que a Marta Suplicy fez bem enquanto ministra foi quando ela disse: eu não estou aqui para dizer o que é cultura. E eu também ajo dessa maneira enquanto gestor público. Acho que não cabe a mim dizer o que é cultura ou não, porque aí eu estou fazendo um recorte sobre a minha ótica. E a minha ótica é apenas a minha ótica. Eu tenho que entender que as manifestações que têm interesse e que são culturais, ou que têm sensibilidade, que mexem com o indivíduo, devem ser observadas. E aí é que, nesse sentido, que eu acho que o trabalho de vocês é muito importante, porque vocês nascem não de uma decisão estatal. A cultura, a música eletrônica, ela não, eu até chamo de cultura eletrônica porque eu acho que vai um pouco além, né? Mas a cultura eletrônica, ela nasce de um desejo, ela nasce de uma vontade da sociedade que vem avaliando e vem construindo isso. Então, nesse tocante, a gente não está forjando o interesse. Não, a cidade quer, a sociedade quer, os estados querem. Mas essa concentração do eixo Rio-São Paulo, ela se dá porque lá tem
muita gente, né? Naturalmente, são duas cidades, 2 estados muito populosos. As grandes empresas estão concentradas lá, né? O parque tecnológico, em sua maior parte, está concentrado lá, e o que tem em Manaus geralmente tem também escritório em São Paulo ou no Rio de Janeiro, e acaba identificando e investindo lá. E também por um motivo, João, que acho que é a grande questão. Ninguém quer apostar, e todo mundo que investe em grande escala quer investir em quem já está ganhando. E aí a bola nunca muda. E aí, nesse sentido, a reforma da Lei Rouanet é importante. Mas eu acho que é legal a gente falar de tudo de um modo geral. O que a gente acredita é que na próxima gestão, independente do governo que ganhar a eleição, necessariamente será feita a transformação na Lei Rouanet, porque há uma necessidade. E qual é o objetivo dessa transformação? Que haja um uso mais equivalente, mais democrático dos estados. Com teto, mais ou menos, que não seja essa extrapolação de grana que artistas grandes pedem, uma exorbitância, né? Exato. E daí poucos ficam... porque, por exemplo, o blog da Maria Bethânia custou R$1 milhão. Esse caso ficou famoso também, né? E um blog, e ao mesmo tempo a exposição de moda que foi feita custou R$2 milhões em Paris e que foi feita por aqui. Eu honestamente não vejo problema, não acho que seja ruim. Questionar o teor, o conteúdo é complicado, porque é aquilo que você falou da Marta Suplicy, né? Questionar o que é cultura e o que não é. Exato. Tem que ver quem está pedindo e como está pedindo. Exatamente. Agora, o importante é a gente criar mecanismos de participação efetiva. Eu tenho claro uma coisa, João. Antes de eu vir para cá, a gente vai aprofundando os assuntos até para ouvir o Eugênio. Eu estava sentado com todos os coordenadores de linguagem definindo o investimento dos editais do ano que vem de Curitiba. Nós temos R$9 milhões. Exemplo também de São Paulo e Rio. Né? Só para cultura. Só para cultura em Curitiba. A cidade do Rio de Janeiro tem R$42 milhões de investimento na cidade. O estado de São Paulo tem 135 milhões. Mas, se você dividir, Curitiba está... Per capita. Está bem, nós estamos bem. Assim, nós somos uma cidade. Curitiba é a 4ª capital no Brasil de PIB, nós somos a 8ª de população e a 4ª de arrecadação. Então, é uma cidade que tem uma capacidade bacana, mas com essa concentração da Rouanet, a gente acaba tendo um pouco desse desvio de função. O que eu acho que é interessante é que, como vocês são muito organizados, como a cultura eletrônica é muito organizada, se ela... E é mesmo, não estou aqui fazendo média nenhuma, vocês estão bem à frente, por isso que a economia da cultura de vocês funciona. Vocês partem da economia da cultura para discutir essas questões. Mas se vocês começarem a participar ativamente desses processos, seja na federação, no estado ou no município, eu tenho certeza que essa linguagem muda. Exemplo prático é o que a gente está tentando fazer na Fundação Cultural, que é trazer a linguagem. Quando a gente discutiu a primeira vez de ter música eletrônica, inclusive você tem feito trabalhos com a gente, quando a gente discutiu isso pela primeira vez, parecia que eu estava falando assim de outro planeta. Assim, o cara, não, mas você vai tirar o nosso dinheiro e dar para a música eletrônica. Eu falei, não, querido, o dinheiro é de todo mundo e a música eletrônica merece tanto quanto você. A diferença só é que ela se encara profissionalmente. Ela existe um estigma ainda, vocês que têm contato, porque vocês são a nossa geração representa muito essa transição, né, de uma mentalidade às vezes um pouco mais retrógrada para outra às vezes muito mais para frente. E vocês encontram junto às próprias, internamente, ali dentro da prefeitura do estado, ainda tem aquele pessoal que tem resistência, música eletrônica é um negócio que não sei o quê, ou isso está sendo atenuado, assim por dizer? Eu diria que nos últimos 5 anos evoluiu muito. 5 anos para trás, assim, era um preconceito gigantesco, mesmo muito profundo. Não tinha diálogo, assim, sabe? É uma coisa que você podia falar o dia inteiro, não ia acontecer. O Eugênio é um exemplo de que quando a referência começa a ter um outro comportamento, isso gera resultado. O Eugênio também trabalha com música eletrônica. Ele faz muitos trabalhos eletrônicos e ele também faz trabalhos acústicos e faz trabalhos ao vivo mesmo, sem nenhum elemento gravado. E aí a galera, o Eugênio, o Regra 4, que bacana esse negócio, eu quero conhecer como é que é. É legal, gostei. E isso, na verdade, foi modificando. Hoje é muito menor, João, mas eu posso dizer que ainda existe. Tá, Eugênio, vamos passar a bola para você já. Daqui a pouco a gente volta para falar dessas diferenças de Lei Rouanet e do que pode acontecer em termos locais. Eu vejo que aqui tem muita gente, algumas que eu conheço, inclusive, que podem e que devem se candidatar a editais. Por quê? Porque é uma fonte de recurso, é um processo burocrático, mas que, no final das contas, às vezes é muito mais fácil do que você ficar montando o teu PowerPoint, levando para a Ambev, para não sei o quê. Tem que fazer tudo isso, tem que fazer com os patrocinadores, com o mercado, mas encontrar no poder público um parceiro é muito importante. Quer dizer, são 9 milhões, você falou? 9 milhões, quer dizer, distribuídos, é óbvio, mas com certeza isso pode interessar e pode ajudar no trabalho de muita gente. Eugênio, falando de você, queria que você contasse assim, o teu caso mesmo, a tua história, como que você, como músico, encontrou
no poder público uma possibilidade de parceria e, principalmente, assim, sair da inércia, que é o mais importante, né? Porque a gente tem o brasileiro, a gente se relaciona de uma maneira muito peculiar com o poder público, né? Então, às vezes, as pessoas pensam, nem vou me meter nisso daí, puta, é tudo armado, vai ser complicado. Como que foi essa tua experiência de começar, de sair da inércia e de ter sucesso com isso, né? Porque, aparentemente, faz tempo já e muitos editais dos quais você participou e foi contemplado. Entendi. É engraçado assim que no começo, assim, a gente tem o Regra 4 tem 4 discos lançados, né? O primeiro disco, o legal assim, acho que da banda e da gente, a gente nunca assim, de certa forma, deixou de fazer o disco se por acaso o projeto não passasse na lei. A gente tinha essa consciência que, independente se passasse ou não, a gente ia executar aquele, claro, com menos verba, né? Ia dar um jeito de por alguma coisa a gente ia fazer. Vender um carro, vender alguma coisa. Foi o que eu fiz para fazer o meu quarto disco, né? Que foi um disco que levou além, e você vai fazer um a um, e até que então... E aquela coisa assim, você manda o primeiro projeto, primeiro edital, você mandou, daí não, de repente não passa, né? E você, não vou fazer mais. Sabe o quê, né? Velho, não, faz mais um, manda outro, manda o terceiro, manda o quarto. Foi assim, no sexto, ou no sétimo, ou no oitavo, que eu não lembro exatamente, que foi em 2011, que foi a primeira contemplação do Regra 4, um show no Paiol, que é o Paiol Convida, né? E assim, sempre mandando, assim, sempre tentando caprichar cada vez mais. E com a experiência você vai adquirindo, e era legal assim se eu tivesse, de repente, alguém para falar, de repente, o que eu estou falando para mim mesmo aí. Eu não tive, fui na tentativa e erro assim mesmo, assim, né? Como que você fez até? Porque essa é uma das principais barreiras. Hoje, pelo fato de ter estudado um pouco já esse assunto, eu sei que existem alguns, entre aspas, despachantes, que são pessoas especializadas nisso, empresários que têm fluxo e que já têm experiência. Porque, basicamente, um edital, o que é um edital, né? A palavra edital é a ferramenta através da qual o poder público faz as suas decisões públicas, né? Ele torna pública uma decisão ali. Então, grosso modo, o que é um edital? A Prefeitura de Curitiba possui aqui verba X disponíveis para os candidatos que cumprirem esses requisitos. Como que você fez? Você buscou um despachante ou fez na raça mesmo, você, juntando documentação? Porque essa parte burocrática no Brasil ela é pesada. Né? Você tem que juntar a segunda via, não sei o quê, declaração, assinatura. Como que foi isso daí? Com o passar do tempo, você vai tentando arranjar parceiros. Né? Às vezes você acerta, às vezes você erra, de repente você encontra pessoas que cobram uma exorbitância para escrever e, na verdade, não é bem... Às vezes, depende muito. Claro que às vezes tem pessoas que cobram para escrever. Às vezes você mesmo pode... Eu conheço pessoas, tipo que nem um parceiro nosso, o Vina Lacerda, um grande percussionista aqui da cidade, né? Ele mesmo, de punho, escreve tudo, faz tudo. Assim. Então, é possível você mesmo fazer. É questão do teu empenho mesmo ou de algum parceiro que tem experiência com executivo, com coisa administrativa. Né? É melhor ter um parceiro. Mas o mais importante é você escrever o teu conteúdo, o que você quer ter dentro do projeto. E isso daí e também eu acho que isso é uma questão da aprovação. O que você está desejando para aquele projeto? Se é uma coisa muito tua, só para você, ou é uma coisa que vai ter benefício para a sociedade também? Quando tem os dois viés, assim, que é para você, só que vai render uma coisa para a sociedade, que vai ser legal ter aquele produto na sociedade, eu acho que o universo até conspira para que aquilo aconteça, sabe? Eu acho que é uma coisa... E eu acho que assim acabou acontecendo com a gente, comigo. Assim. Legal. A gente conversou no painel do ano passado, Igor, a gente fez teve um bate-papo parecido com esse, não tão específico sobre os editais. Mas também explica, por favor, assim, para o pessoal essa questão do... É preciso, a pessoa pode buscar, mas essa não pode ser a única alternativa dela, né? E daí também essa questão do interesse do Estado em privilegiar determinadas artes, por exemplo, chorinho, né? Quer dizer... É uma coisa da identidade brasileira. Então, se o cara for viver só do chorinho, ele não vai. Então, o Estado tem que, de alguma maneira, ajudá-lo, mas ele também tem... Passa um pouco para a gente essa visão da prefeitura em termos de quais segmentos, né? Você falou agora há pouco de quais... Me foge a palavra que você usou. Linguagens. Quais linguagens a prefeitura contempla com mais carinho ou precisa dar mais atenção para isso, para aquilo? A democracia ela é boa e ruim, né? Ela é ótima porque ela explicita os desejos, mas quem se organiza acaba conseguindo mais, isso é fato. É uma discussão interessante, você assim, talvez sem perceber você acabou tratando do grande debate, assim, porque nós temos 7 linguagens estabelecidas e agora uma 8ª que a gente transformou em novas linguagens que reúne moda, gastronomia, design, arquitetura.
E nessas linguagens, a grande disputa é qual é o quinhão de cada uma delas. O objetivo da gente, num futuro, espero que não tão distante, é que não exista mais diferença entre linguagens. Que existam... A arte, ela não pode ser, ela é dividida para organizar linguagens, mas não há diferença entre arte. Você pode fazer um show com um artista visual fazendo ao mesmo tempo uma ação e envolver músicos, atores. Esse é o objetivo maior, de que a arte possa se condensar. Mas ainda nessa diferenciação, a gente acaba atuando em dois vértices básicos. O primeiro deles é a formação do indivíduo. Como que a gente pode investir o dinheiro público para que o ser humano se transforme, para que a gente tenha cidadãos mais sensíveis, cidadãos mais que não precisem... Eu sempre brinco assim que a gente fala com o secretário de saúde, eu falo, cara, a gente está trabalhando agora nas regionais, eu queria que você dividisse um pouco do seu recurso, porque o que a gente está fazendo lá reduz a quantidade de gente que vai para o posto de saúde. Porque tem muita gente que deixou de tomar Rivotril porque faz aula das regionais. Eu estou falando estatisticamente. Uma função social muito bacana dessa área cultural. E do outro lado, é o lado econômico. Nós estamos falando aí do aspecto do desenvolvimento da cultura como um sistema de entretenimento. E aí a gente tem que caminhar muito. Vocês estão muito à frente. As outras linguagens precisam aprender muito. Mas quando eu digo que vocês estão à frente, reparem, agora há pouco, João, me impressiona muito. Eu acho que a gente tem que cada vez mais discutir. A economia criativa foi tão falada e tão pouco feita no Brasil que ela já está um pouco cansada enquanto palavra, mas não enquanto forma e instrumento. A próxima indústria dos próximos 10 anos é essa, meus amigos. Porém, vamos talvez repensar um pouco esse método, porque todo mundo quer fazer economia criativa, mas a economia criativa ela precisa ser efetivamente realizada, senão vira networking, né? A palavra que se cansou por ser muitas vezes dita. Só que é importante que a gente observe que nós trabalhamos aí nesse segundo vértice no desenvolvimento econômico da cultura. E aí esse exemplo que eu queria dar para vocês, eu estava vendo outro dia no canal Bis, cara, ao vivo, eu falei, há de se respeitar os americanos nesse sentido, que dão uma aula de como conduzir cultura, entretenimento, gerar economia com isso. Estava tendo o primeiro desfile e festival de música ao mesmo tempo ao vivo. E eu falei, cara, como esses caras conseguem, velho? Olha o que eles fizeram. Eles botaram, tipo, Kanye West, eles botaram... teve show do AC/DC, uma porrada de shows, e as marcas todas desfilando ao mesmo tempo, e um monte de DJ tocando. Um evento de moda e música. Mas não era assim um evento de moda com música. Era um evento de moda e música ao mesmo tempo. Um evento de moda e de música acontecendo ao mesmo tempo então, sem um em detrimento do outro. O Kanye West estava cantando e tinha uma galera desfilando com ele. E você podia comprar ao vivo as roupas, cara, no mundo inteiro. Acabou o programa ao vivo, passou no Bis ao vivo. Eles arrecadaram bilhões de reais, porque o cara estava no Brasil assistindo, ele comprava. E eles conseguiram produzir cultura, entretenimento e economia em 2 horas, e, cara, o negócio virou impressionante. Os caras já marcaram o segundo ano. E aí é nesse tocante que a gente trabalha na segunda linguagem, no segundo aspecto, que é desenvolver a parte econômica de quem quer viver de cultura. E isso também é importante. A gente tem um edital agora, João, que acho que o João está na avaliação, não? Para a corrente. O Diogo é um dos avaliadores lá, a gente está discutindo que é o edital de fomento à música. E essa é uma inovação. O que o edital diz? De que forma você vai levar a música curitibana para casa das pessoas? Tchau. Me diga como. Eu não vou mais te dizer. Não é um edital. Produza clipes. É o tal do pescar e dar o peixe. Exatamente. Eles já estão querendo ensinar a turma, ó. Exatamente. Acha o teu caminho e te dá um impulso inicial. Exatamente. São 5 projetos de R$115 mil. Se você vai fazer clipes, coletâneas, comprar um programa de TV, de rádio, espalhar outdoor na cidade, os 5 melhores projetos serão eleitos. Mas o objetivo da gente é que a gente possa difundir a música de modo a ela chegar na casa das pessoas. Porque acho que o grande diferencial que a gente constrói é quando aquela música faz parte da vida das pessoas. Eu uso um exemplo mais popular, é assim, no dia que alguém estiver cantando o refrão do Eugênio na sacada de casa, pô, eu estou satisfeito. É isso que a gente deseja. Aí a cultura está criando público, né? Esse edital, como que é o nome dele, Igor? É o edital de fomento à música, que está aberto agora. Ele fechou agora, mas ele vai abrir de novo no próximo ano. E agora, do dia 1º ao dia 10 de outubro, a gente tem um outro edital aberto que cabe muito bem a vocês, que chama Apoio ao Empreendedor, em qual quem está empreendendo, construindo, criando, inovando e trocando com a sociedade pode acessar até R$35 mil para poder realizar. Exemplo. Estou fazendo um projeto com um DJ que vem de São Paulo,
e estou precisando de passagens aéreas e hospedagem e pagar a casa. Pô, Fundação Cultural, tem 15 mil reais, eu já tenho 10 investido, que não precisa ser necessariamente dinheiro. Já consegui os folders, já consegui isso, vou fazer isso, vou dar convite para vocês, vou divulgar em tal lugar. A fundação vai lá e te aporta dinheiro de forma imediata. É uma espécie de agência permanente, como você falou. É Legal. acessar direto, é você ter o acesso direto de um projeto que você está desenvolvendo, que vai te desenvolver artisticamente e vai falar com a cidade também. E eu acho muito bacana vocês estarem envolvidos. Esse projeto que o Eugênio ganhou é um projeto que eu adoraria ver. Olha só isso, gente. Chama-se Música no Paiol. Assim, quem é de Curitiba já deve ter ouvido falar no Teatro Paiol, já foi até o Teatro Paiol. São 55 mil reais para você fazer 3 shows no Paiol. De quinta a sábado, né? 1 para a comunidade, 3 para a cidade. João, nunca tivemos um artista de música eletrônica no Paiol, participando aí, no Paiol. Quem conhece é uma baita locação. Oi? Live Delu, desculpa, só falei porque Imagina. É um projeto eletrônico super bom daqui de Curitiba, que dando a dica já também, né, dos editais e tudo, que é um grande, circula o Brasil inteiro rodando, né? E tá aí um grande exemplo de Curitiba também. Eu acho que vocês têm que ocupar esses espaços. Assim, adoraria ver a música eletrônica no teatro da gente aqui. E a gente tem menor problema com isso. Na verdade, até façam que eu certamente teria lá assistido. E pessoal, é interessante a gente ficar ligado, porque falando de valores aqui, 20, 50, 100 mil reais, quem trabalha com evento sabe, 5 mil reais já ajuda muito. Então, você ter um aporte facilitado. E outra coisa, é um selo da Fundação Cultural de Curitiba. E isso que o Eugênio falou também, que eu acho que é o mais legal, é você envolver a sociedade e, entre aspas, devolver para ela, né? Quer dizer, você está recebendo uma verba, envolvendo todo mundo. Esse lance de viver de música é complicado, né, Eugênio? A gente sempre... É um tema muito recorrente aqui em todos os nossos debates do RMC. Você, como músico, você vai atrás também de ajuda na iniciativa privada? Como é que você faz para balancear e que peso tem esse apoio da prefeitura, do poder público, no teu trabalho? É bastante, cara. Que eu comecei, eu comecei cedo com música, com 9 até os 15 anos, no conservatório e tal, fiz e prossegui os estudos e fui fazer a faculdade de música, que é bacharel. Acho que esse bacharel me habilita para poder fazer as pesquisas, né? E realmente, daí a Fundação Cultural, os editais, viabilizam essas pesquisas para poder me manter também e, ao mesmo tempo, retribuir para a sociedade uma coisa que vai construir público, que vai, como a gente acabou aprovando ano passado, um projeto super interessante que eu comecei fazendo assim, tipo, com amigos na raça, na rua. A gente fez a primeira edição para ter assim vamos dizer, um protótipo, né? Que é o Play for Curitiba. A gente realizou nas teve ruas. Agora foi. Esse foi o Play for Change. Só que o Play for Curitiba foi literalmente inspirado diretamente no Play for Change. E então a gente executou na cidade toda, gravando artistas, tal, com iPhone, do jeito que a gente conseguiu, mas deu um super acesso na internet, deu um super boom. E talvez através disso que ano passado eu consegui aprovar o Canto Paraná, que é um projeto que a gente colocou 10 bandas nas ruas, para gravando em cada local, cada logradouro público assim diferente, mapeia a cidade, mostra, cria público na hora, né? Porque a pessoa que está passando na rua, na 15, vê aquela intervenção cultural que é no chão, não tem nem palco, é no chão mesmo, assim, diretamente com o público. Então, acho que assim, essas coisas viabilizam a gente estar vivo na música, e prosseguir com sobreviver da música. Né? Eu acho que você tocou no outro ponto interessante, que é essa criatividade de você sair da tua zona de conforto e falar, não, tá, eu quero fazer uma festa no clube fechado, com LED, não sei o quê, aqui, ocupar o espaço público. Isso também é uma coisa que a prefeitura oferece, né? Ou seja, não é só o dinheiro. Se a pessoa às vezes quer utilizar, como você acabou de falar, o Paiol, tem muitos espaços legais. Tem o Memorial de Curitiba, tem a galeria do Tuque, que o pessoal fez o The Bridge ali. Isso ajuda, Igor, na hora de você postular, assim, você envolver algum espaço público? Muito. A gente tem 123 espaços aqui na cidade que podem ser utilizados. E eu reitero, assim, gente, entendam isso como uma provocação. Assim. Eu adoraria ver vocês presentes nos nossos teatros, nos nossos espaços, nos nossos locais mais diferentes. Por exemplo, a gente está conseguindo agora transformar o memorial num café. Vai ter um café permanente lá agora, então estamos fazendo um tratamento acústico lá. Pô, dá para ter muitas coisas bacanas. Aqui em Curitiba, que faz frio e chove, ter uma praça coberta acaba sendo bastante útil e agradável. João, eu queria acrescentar uma coisa que você falou em relação a isso, que, na verdade, viver de música, cara, em todos os momentos, sempre teve essa dificuldade. O que eu acho que é importante a gente entender é que viver de música não é necessariamente viver de estrelato. São coisas diferentes.
Em qualquer lugar do mundo tem essa dificuldade. O que a gente precisa entender é que quando você gosta de música, você não necessariamente depende do estrelato. Você está na música pela música. Independente, você vai prosseguir, né? Claro que não estou fazendo aqui, eu estou falando porque eu faço parte disso. Assim, você é músico também, né? Eu assim, vejo, acho que, claro que todo mundo quer trabalhar para ser reconhecido. Ninguém pinta um quadro para ficar guardado dentro da gaveta. Mas, quando você trabalha com arte, porque aquilo é aquilo que te faz viver mesmo, aquilo que mexe, como esse cara aqui eu acho que você consegue viabilizar. Na Europa, nos Estados Unidos, a maior parte dos artistas, eles vivem de circuitos alternativos, que eles conseguem construir e dinamizar. O que a gente tem que buscar, e o que a gente está tentando fazer, é que o investimento público possa dinamizar esses encontros também. Que a gente possa construir uma dinâmica em que haja circuitos alternativos de arte, de música, independente do que as TVs ou as grandes rádios estão dizendo. Mas é bem possível viver desde que você tenha uma programação sistêmica, né? O Eugênio tem isso. O Eugênio lançou um disco no colégio, no outro dia, não foi que você fez que você fez para as crianças? Ah, sim, essa história, esse cara chegou lá cantando, foi levar o filho dele para a escola, ele chegou cantando uma música e daqui a pouco ele gravou um disco dentro da escola. E todo subsidiado pela escola. E é um trabalho genial. Então, acho que... Crianças cantando, tudo junto. O Eugênio, enfim, ele é um exemplo prático de que ele é um artista criativo sempre construindo. Assim, inquieto. Sempre inquieto. O artista é isso, né? Quando ele deixa de ser inquieto, ele deixou de ser. Legal. Bem, o nosso tempo é curto, então daqui a pouco eu já vou abrir para as perguntas. Eu só queria finalizar, que a gente começou e acabou não terminando. Então tá, nós temos Esfera Federal, Lei Rouanet, e a questão das leis estaduais ou municipais de incentivo à cultura. Curitiba tem a sua lei, o Estado do Paraná não tem, né? Santa Catarina, se não me engano, tem uma lei de incentivo estadual. Então, dentro de cada estado, você tem que achar, né, o caminho, se a sua prefeitura tem, se a cidade tem, se o estado tem ou não, e daí, finalmente, você pode olhar para a Lei Rouanet. Em tempos de eleições, né, qual que seria a importância, então, os deputados, os vereadores, quem que decide esse orçamento, como que se pressiona para, na minha cidade não tem lei, eu quero que tenha, qual que seria mais ou menos o caminho? Cara, é justamente isso mesmo. No caso no município, a Câmara de Vereadores, né, a Lei Municipal de Curitiba é uma lei de 96, inclusive é uma lei que chama que o relator da Lei Rouanet é o cara que escreveu essa lei, alguém realmente envolvido com a cultura, que é o Vagnoni. E essa lei municipal, ela é até hoje a mesma lei. Precisa passar por uma reforma, porque tem muitas coisas que mudaram, mas tem essa formação. O Estado tem uma lei pronta, foi aprovada, falta o governador sancionar. Acredito também que no ano que vem seja necessária, João, a implementação da Lei Estadual de Cultura, que eu fico um pouco até assim, eu não quero falar de gestores, não é esse o objetivo, mas me lamenta muito o estado da riqueza do Paraná, o quarto PIB do Brasil, nós não temos Lei Estadual de Cultura. Muito tempo, né? Acho que 10 anos. E assim, é importante entender uma coisa. Assim, eu estava trazendo números para vocês. O Foo Fighters está vindo para o Brasil, né? Eu sei que não é música eletrônica, mas é um artista mundial. Ele vai fazer 4 shows aqui, né? Curitiba estava cogitado e acabou... Curitiba era a quinta. Eu estava com um produtor, o custo do show de 6 milhões de reais. A discussão qual era? Curitiba não estava atrativa, porque o cara queria trazer a produção para cá, mas falou, cara do céu, eu tenho que fazer tanta operação para conseguir fazer isso que eu já cansei. Eu vou fazer esse show na América Latina que eu ganho mais. Então, as cidades e os estados precisam se tornar mais atrativos. Os eventos de música eletrônica no mundo são eventos... A gente estava conversando outro dia, né, Diogo? Tem um evento que é que país que era na Europa? Na Bélgica. Tomorrowland. Cara, Sim. Genial. A gente tem que começar, venha, nós somos atrativos para poder desenvolver essas atividades. A própria Trabaltec, que é uma parceira do evento que vai ter, quer dizer, vai trazer muita gente de fora de Curitiba, gente de Santa Catarina, do Paraná, concordo totalmente contigo, se tornar interessante. A gente tem que ajudar, né? A Tribaltec a produzir mais, que é desmistificar esse processo. A Tribaltec é muito importante economicamente para o município. E aqui a gente tem exemplo, tem o pessoal que faz The Bridge, tem o Jones com uma iniciativa nova de clube, quer dizer... Isso puxa, né? Puxa outras iniciativas. Bem, isso que ele falou, pessoal, é muito legal, porque demonstra... Aí é com a gente, né? Quer dizer, questionar com o teu deputado estadual, com o teu deputado federal, com o teu vereador. Tá, e a lei... Cadê a lei paranaense de incentivo à cultura? Por quê? Porque é dinheiro que pode ser revertido em prol dos projetos de vocês. E assim, que fique claro uma coisa, gente. Isso, às vezes, parece uma coisa meio abstrata, distante, falar... Não, cara, é falar mesmo. Só mandar um e-mail, dar uma pegada violenta que dá resultado. Dá resultado. Eu trabalhei na Câmara durante algum tempo e era muito interessante. Eu estou falando isso para vocês com a experiência de quem estava lá dentro. Votação que tinha plateia, mas mudava na hora.
E mudava na hora, porque a pressão popular faz diferença, muda as relações. Então, não é assim, os políticos estão alheios à opinião pública. Não estão, porque eles dependem dela. Então, se tiver cobrança nesse sentido, pode ter certeza que as coisas caminham. E eu posso dizer também, o próprio RMC chegou até a prefeitura com portas abertas, fomos bem recebidos, a prefeitura aceitou, recebeu bem a ideia e hoje são apoiadores. Então, pessoal, tem ideias e iniciativas, vão lá bater na porta do Igor mesmo. Como nosso tempo está curto, eu já vou ter que abrir para perguntas, só a gente não tem, quer dizer, tem microfones aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu vou começar aqui pela frente, então a gente vai indo. Só peço que, quando você for perguntar, fale o teu nome. E se me ajuda aqui a ligar, vamos ver. Acho que é aqui, ó. Não, esse aqui, ó. Oi. Meu nome é Patrícia, DJ Pati Guedin, produtora. Eu queria... Sim, Curitiba. Eu queria, na verdade, 2 curiosidades. Assim. A primeira delas, beleza, foi aceito meu projeto pelo governo. Ele só entra como um apoiador assim de dinheiro, essa ajuda, ou ele entra com divulgação do projeto também? Se entrar, quais os meios de comunicação que ele joga teu projeto? TV, rádio, onde que ele joga isso? Queria saber. E outra pergunta que eu queria fazer, que eu esqueci, mas você pode responder. Se você lembrar, você fala. Até o Diogo é diretor de comunicação aqui, ele pode falar bem sobre isso, da Fundação Cultural. A gente passa a palavra para ele, mas antes te digo assim, depende. Até não esclareci muito bem. A gente tem 9 milhões de editais que é de fundo, que é dinheiro direto, ou seja, você escreve, ganhou, está aqui o teu dinheiro. E nós temos mais 9 milhões, então são 18 milhões, que é uma espécie de Rouanet de Curitiba, que chama-se mecenato. Então, eu quero gravar um disco, custa R$80 mil, a gravação desse disco, eu vou trazer fulano vai tocar comigo, vai cantar comigo. A fundação vai lá e te diz, legal, você pega essa carta e aí você troca por ISS e IPTU e você consegue ter essa capacitação. E é importante, esse IPTU, às vezes você conhece alguém que tem uma casa gigante, o cara paga um IPTU gigantesco, ele paga esse IPTU, na verdade, e pode investir em você. Então, tem um investimento que ninguém ainda pegou, João, que é uma coisa importante, que é um investimento... Chegando a galera aí. Que é um investimento que você pode fazer na Rouanet e no município de pessoa física. Então, pessoa física também você pode fazer pessoa física. Então, assim, você tem pessoas que têm... Geralmente, a gente conhece sempre alguém que tem muito dinheiro. Pode até não ser você, mas você conhece alguém. E essa pessoa, ela pode perfeitamente ser o investidor do teu projeto de brother. Você pode chegar, cara... Você paga quanto de imposto de renda por ano? Puta, cara, eu pago R$500 mil de imposto de renda. Ou eu pago R$50 mil de imposto de renda. Cara, você pode deduzir o teu imposto de renda num projeto para mim? Posso. Então, você pode ter um investimento, você pode juntar 30 pessoas e elas patrocina o negócio. Total. Você pode juntar os amigos, você pode juntar pessoas que você conhece para viabilizar. Então, depende muito de cada um essa realização. Então, assim, a questão da comunicação em si depende do projeto. Você tem esses 2 caminhos. Em geral, a gente faz uma comunicação institucional, mas o responsável é o proponente. Não é isso, Diogo? Vai lá, Diogo. Pode deixar que eu te passo o microfone. Oi, gente, rapidinho, eu sou o Diogo. Amanhã tem um painel, a gente tem um painel especificamente sobre isso amanhã. Exatamente. Só que é lá na livraria na livraria da Vila do Shopping Pátio Batel, pessoal. Pátio Batel, que é o pessoal da prefeitura junto, a gente. A gente entende, Patrícia, que Patrícia, né? A gente entende que a comunicação, promoção do evento, ela faz parte dessa cadeia produtiva também, até porque a prefeitura tem uma dificuldade grande de... A gente faz, sim, claro, a gente tem o guia, né, aquele guia que Curitiba apresenta, vocês talvez conheçam, ela é financiado quase que totalmente pela prefeitura, a gente está lançando um aplicativo agora do guia. Esse aplicativo é muito legal, pessoal, estão todos convidados amanhã no Pátio Batel, isso vai ser falado isso e vários outros assuntos. Que é uma forma que a gente está dando para democratizar esse acesso da comunicação. A gente entende um gargalo aí, a gente sabe que tem uma dificuldade do produtor chegar na RPC, chegar na Gazeta, mas isso aí leva tempo, né? E a gente tá, o nosso evento mesmo, a gente tem, por exemplo, os editais, isso tudo que o Igor está falando aqui, até isso é difícil chegar lá. A gente, por exemplo, o pessoal gosta de ver
corrente cultural, carnaval, isso beleza, tranquilo, vai lá, todo mundo vê. A gente lança um edital, uma dificuldade. Você vê o interesse que o pessoal tem até disso. Então, a gente dá o suporte numa medida que a gente pode, mas participa amanhã que a gente debate isso aí mais. Beleza. Patrícia, tinha mais uma pergunta, você lembrou dela? Eu queria saber, assim, meu projeto foi aprovado hoje e vai ter eleições mês que vem. Assim, depois dessa troca... Vai perder o dinheiro, vai ser mantido? Qual que é a tua é, segurança disso daí, também. né? O Collor já saiu, fica tranquilo. Vamos lá, mais perguntas aqui. Boa tarde, meu nome é Paulo Flores, sou advogado, acompanho o pessoal já há uns 2 anos, especialmente nessa área de fazer assessoria jurídica contratual para o pessoal da área. E minha dúvida é a seguinte, eu faço a seguinte comparação com a questão da parceria público-privada. Na parceria público-privada, independente do município, do estado abrir um edital, você pode provocar o estado para que ele abra. Se eu tiver um projeto diferente, eu posso apresentar, mesmo que o estado, o município não saiba que ele precisa daquilo, se eu tiver algo interessante, eu posso apresentar e ele abre o edital. O problema é quando ele abre o edital, outras pessoas, né, também têm a oportunidade de concorrer e alguém pode chegar com um projeto melhor que o meu e eu que provoquei o edital eu perder. Eventualmente, isso acaba sendo um jogo de cartas marcadas, né, na verdade. Você abre o edital já esperando que o seu projeto ganhe. Eu queria saber se nesse financiamento cultural também é possível isso, você provocar a abertura do edital. Você chegar com um projeto e provocar a abertura. Cara, é possível, a gente tem um espaço chamado que é de consulta pública, em que a gente dá a oportunidade das pessoas sugerirem mudanças, criações, novos editais. É possível. Aqui em Curitiba, pelo menos, é uma inovação que a gente fez a partir do meio do ano passado para agora, e é muito legal porque a gente acaba, às vezes, construindo editais, eu aprendo muito com isso. A gente acaba modificando ideias a partir de sugestões que a gente recebe de projetos, de novos editais. Você pode, independente de escrever um edital, você pode ter garantido a tua ideia através do mecenato ou da Rouanet. Exemplo, você tem a ideia de fazer um projeto bacana que custa R$115 mil. Você pode apresentar essa ideia pode ser aprovada e você vai ter que captar essa ideia no mercado, buscar as empresas que podem se subsidiar e não necessariamente precisa ser um edital de concorrência. Você pode ganhar, a concorrência pode ser a tua ideia. A tua ideia é melhor do que aquela ideia, a tua ideia vai levar o projeto e vai ganhar. E aí você vai ter que ir no mercado captar também. Mas deduzindo pelo imposto de empresa? Exatamente. Também? Legal. Pessoal, mais perguntas? Tá. Mari, vamos por aqui. Oi, meu nome é Mariana. Desculpa, eu sou um pouco nova no assunto, mas a partir do momento que eu tenho um projeto, eu submeto ele para a lei onde as empresas privadas vão fazer a dedução de imposto. Ainda assim existe uma cota? Você falou que existe uma cota 9 milhões que pode passar por esse projeto, sim. não é ilimitado? Não. Você pode pegar os dois, tanto na Rouanet quanto no outro? Não, porque considerando que ele vai ser financiado por uma empresa privada, através de dedução, eu queria saber se ainda assim tem uma cota para... Por exemplo... E ela é estadual? Ela é estadual, municipal, federal. Dependendo do que você entrar. Por exemplo, no estado de São Paulo, a lei mais forte é a do ICMS, que é de São Paulo, né? Você mora lá. Então escreve lá. São 135 milhões. As empresas, você tem 135 milhões do orçamento do Estado que está destinado para isso. É um termo que eu só aprendi dentro do executivo. Orçamento e financeiro. O orçamento, assim, o Estado diz, eu vou gastar R$1 bilhão. Financeiro eu tive R$1 bilhão nesse ano e eu paguei. O orçamento é o cheque, o financeiro é o dinheiro. Então, o Estado tem um orçamento de 135 milhões, o Estado de São Paulo especialmente, 135 milhões de reais. Então, até 135 milhões de reais de projeto, você pode ter captar. E as empresas também têm o seu orçamento. E um detalhe importante para vocês, como captadores, as empresas fecham, geralmente, a sua captação no mês de setembro e outubro. Ela fecha o planejamento de 2015 agora. Então, quem tem projeto para 2015, calça um sapatinho novo, porque a hora de buscar dinheiro é agora. Apesar da Copa do Mundo, né? Vamos lá. Acho que ela quer dizer que quando não é 100% projeto, é isso? Por exemplo, às vezes tem projeto que não é renúncia de 100%. A empresa tem que financiar o resto. Não, era a questão de como não saía de um fundo do governo, vem de um imposto que é da empresa, se ainda assim existe um limite aí quanto a isso. Existe um limite orçamentário, que no Ministério da Cultura é de quase R$1 bilhão, e aí tem uma diferença, o Ministério da Cultura e a Ancine. E aí uma coisa bacana para vocês podem, por exemplo, fazer documentários, filmes sobre...
Outra dica, João, que fica aí também como sugestão. Nós temos poucas produções cinematográficas na área. Pouquíssimas produções. Alguém aqui trabalha com cinema, pessoal? Vídeo? Eu lembro desse filme. Do Eloy. E alguém mais? O Fábio trabalha com vídeo, né? Não, que sabe o que é, João? Olha só, a Ancine tem 1 bilhão de reais para fazer filme, tá lá. Todo ano ela fecha 300 milhões de reais na conta, sem usar. Sobra, e daí... Porque não tem projeto. Isso é uma questão, a gente acabou não falando, é muito importante e muito comum, né? Tá lá a verba pronta, ou não existem pessoas se candidatando, as pessoas se candidatam errado e o dinheiro, no final das contas, é perdido. Exatamente. E o pessoal fica reclamando, muitas vezes, porque comeu bola, porque não cumpriu os requisitos e tal. Exatamente. Vamos ficar de olho. Pessoal, mais perguntas, a gente pode fazer mais 2. Então, aqui e ali, e depois ali, então. Meu nome é Alan, prazer, primeiro. Né? Eu queria saber se existe alguma distinção entre assinar um projeto como pessoa física ou como pessoa jurídica, em termos de captação de recursos de facilidade ao acesso. Sim, e também de pagamento de imposto. Você paga, como pessoa física, você paga em torno de 20%, Brasil, né, galera? 23%, 20%, 24%. Como pessoa jurídica, você paga 12%, você tem uma redução grande. O bacana da pessoa jurídica, qual é o raciocínio disso? A pessoa jurídica está pagando impostos para existir enquanto pessoa jurídica. Então, ela está se formalizando. Você pode ter os dois jeitos. E as empresas também, de um modo geral, elas acabam preferindo trabalhar com pessoa jurídica também. Então, projetos maiores, por exemplo, quase sempre é por pessoa jurídica. A minha sugestão é que, primeiro, que o Brasil melhore, que para construir uma empresa seja mais rápido, mas quem puder trabalhar com parcerias de CNPJ acaba ajudando muito. Mais perguntas aqui? Alô. Boa tarde, Igor. Meu nome é Luiz Diego. Tudo bem? Eu sou um dos fundadores de um projeto The Bridge. Esse cutucão que você deu aí na frente, o Diogo deu ano passado aqui também. Serviu, sim, de motivação para a gente desenvolver um projeto de música eletrônica aqui na cidade. Cultural também. Durante esse ano todo a gente está trabalhando muito e aprendendo também, só que a gente tem muita dúvida em relação se esses editais, eles realmente estão enquadrados com a música eletrônica, entendeu? Porque, querendo ou não, a gente sabe que tem essas dificuldades todas, né? A gente acompanhou algumas reuniões de outras formas de artes, a gente foi acompanhar para ver isso, tem muita discussão mesmo, então a gente ficou vendo ali, a música eletrônica realmente não está ali ainda, né? Mas o período para a Lei Rouanet, a música eletrônica, ela se encaixa dentro da Lei Rouanet através de um projeto cultural, né? Eu acredito que seja assim. O período para um projeto novo de música eletrônica ser aprovado, ele vai ser maior, menor, ou ele tem um período igual aos outros? Não, ele tem um período igual. O que a gente precisa, na verdade, e olha, sério, essa conferência tem essa capacidade, o peso das pessoas que organizam, é estar mais presente. O problema, aí é o problema da parte do preconceito que eu falo para vocês. Assim, boa parte, o Eugênio faz parte da música brasileira, eu também toco música brasileira, talvez com um pouquinho mais de distorção que você só, mas a gente está junto ali. Agora parece que está mais torcido. Você me convidar, cara. Mas o problema é o seguinte, cara, assim, boa parte dos projetos que ganham, estou sendo sincero com vocês, tem lugar que eu não posso falar isso, não apanho, mas boa parte dos projetos que ganham são de MPB, cara. Não sabe por quê? Porque a música eletrônica não está presente. E aí as avaliações começam a criar essa dinâmica. A gente está colocando avaliadores de música eletrônica. Na primeira vez que a gente fez isso, você está maluco, cara? Você está botando os caras para ganhar projeto para eles? Eu falei, você é para você, né? Então a gente, na verdade, está mudando essa dinâmica. Só que eu sempre digo, gente, eu não represento a mim mesmo. Não faz sentido eu levantar uma bandeira lá que nem um doido sozinho. Ou a gente tem isso junto, ou eu começo a ver projetos como o teu acontecendo e incentivando, ou a gente não vai ter essa referência. Então fiquem claros, assim, números para mexer com vocês. Nós temos 18 milhões de reais em Curitiba para investir em cultura. Acessem. Pessoal, é o cara da prefeitura falando que tem 18 milhões e cutucando, cada um vão lá buscar porque tá cheio de cantor de MPB e nenhum DJ, ou seja, vamos se coçar com isso daí. Última pergunta, então, aqui. Oi, meu nome é Diego, eu não sou daqui, vim de Manaus. E eu sou de Rondônia, brother. E a minha pergunta é o seguinte, nesses 7 meses que eu estou aqui, eu vi que a cidade é cheia de cultura que não é daqui, mas que influencia e é influenciada de imigrantes, tanto
dos haitianos, como gente do Nordeste, do Norte. A minha pergunta inicial era essa: com que olhos a Fundação Curitiba vê essa cultura que seria marginal ou de imigrantes aqui? Porque o Curitiba tem a fama de ser bairrista, né? E a outra, na verdade, seria um pedido que vocês tirassem do edital de vocês aquela cláusula que exige 3 anos de residência na cidade. Tá aí. Boa. Aí eu gostei, hein? Essa eu tenho que responder. Cara, assim, a primeira parte, acho que tem uma coisa bacana. Assim, você é de Manaus, eu sou de Rondônia, né? A gente somos 2 imigrantes aqui. Eu estou há 10 anos aqui em Curitiba. Então, eu sou muito curitibano já. Mas eu acho que Curitiba é formada por essa migração, assim, essa imigração de muitos lugares. Ela, evidentemente, ela ainda tem uma estética, um recorte. Eu estou falando do que as pessoas veem quando a gente viaja pelo Brasil representando Curitiba. Ainda tem o recorte do leste europeu, né? Ainda tem aquela coisa, e dos italianos, assim, eu diria, acho que basicamente, e alemães. E aí acho que a gente fecha o pessoal acha que é isso. Curitiba é muito maior que isso já hoje. Que bom, são regiões incríveis, são povos incríveis. Curitiba e o Paraná é um estado especial, um estado rico e próspero, muito por essas pessoas que formaram esse lugar, mas nós não temos mais como falar sobre uma cultura de Curitiba, porque Curitiba é essa miscigenação, a gente é uma mistura de muitas coisas. Eu penso que, nesse sentido, a gente tem tentado desmistificar. Aí tem um processo que as grandes cidades sofrem, que é de elas entenderem, assim, por exemplo, Curitiba já não é mais só o Batel, Curitiba já não é mais só a Rua 15. Curitiba é muito maior. Eu falo para vocês de, por exemplo, o bairro do Boqueirão tem 180 mil moradores. Você está falando de uma cidade gigante e que tem gente que consome. O que a gente precisa, João, é quebrar o preconceito de achar que o cara que mora no Boqueirão, eu posso falar porque eu moro no Capão da Embuia hoje, ele não gosta de cultura ou não gosta de música eletrônica. Cara, o público está lá. O público está lá. Às vezes está todo mundo se matando pela mesma galera, assim. E tem um universo gigantesco possível. E a segunda parte, eu concordo com você, cara. Eu já vou falar para a diretora da lei mexer nessa parada aí. Esse negócio de 3 anos não tem nada a ver, não. Boa. Pessoal, última pergunta e depois quem quiser pode comparecer aqui e fazer os seus questionamentos diretos. Thaísa, rapidinho, por favor. Bom, meu nome é Thaísa. Eu trabalho na Radiola, que é um dos projetos aí que apoio. E a gente sempre quis, não só pelo dinheiro ou pelo assim, mas deixar um legado cultural para a cidade. E então, assim, eu me pergunto, você que já acompanhou, ano passado já esteve aqui também, que já acompanha a cena e está enxergando, de que forma que você fala que a gente pode, quando você fala assim, mas a música eletrônica não participa, quais são as coisas, o que a gente precisa fazer para se tornar ativo, para participar? Porque eu acho que não na prática, boa. Não só para questão de para captar recurso, acho que longe disso, mas para deixar um legado mesmo, porque eu acho que é isso que é o mais importante e é isso que a gente está preocupado. Eu acho muito bacana o que você falou. Cara, assim, acho que vou dar alguns exemplos práticos. A gente teve agora a conferência de cultura do município, em que a gente não teve nenhuma pergunta, nenhuma participação sobre música eletrônica. Esses processos, vou repetir o que eu disse, democracia às vezes é chata, porque ela tem toda uma burocracia, um sistema para funcionar, e, às vezes, sábado de manhã, e numa reunião dessa, é chato pra caramba, né? Para não falar outra palavra aqui no microfone. Mas tem que ir. E tem um outro detalhe importante, assim, eu queria sugerir vocês, por exemplo, que vocês estivessem presentes em massa, em grupos. Vocês, por exemplo, tivessem uma associação, um grupo, não precisa necessariamente criada em cartório, mas que vocês tivessem um sistema que se organizasse, que representasse muita gente, que questionasse, que quisesse participar, que mandasse carta, que tivesse presente. Vocês têm que estar mais próximo do serviço público, porque o problema é que isso é um problema muito claro, a gente já falou tantas vezes, o João comentou isso no começo, o problema é que vocês não dependeram disso para nascer, o que é maravilhoso. O teatro sem recurso público, ele acaba no Brasil. Não é que ele fica pequeno, ele acaba no Brasil. Porque o Marco Nanini usa do teatro, do dinheiro público para fazer teatro. A gente está falando dos grandes nomes da arte brasileira, do teatro, que é tão importante, né? O cinema é fundamental, a televisão é bacana, o teatro é a base de tudo. E olha que eu não sou ator, mas assim, é de lá onde as coisas nascem para todo mundo. E a importância do recurso público é fundamental. Vocês partiram da economia, assim como o design e a moda. A moda passa por isso também, porque o que aconteceu com a moda? Só que a moda estava se organizando.
Então a gente agora está discutindo edital para moda. Por quê? Porque a moda esteve presente nos processos, escreveu, participou, tem apresentado ideias, tem nos questionado, nos cobrado. O problema é quando a gente tem uma discussão pública e a gente não... Eu estou falando isso porque eu me sinto em casa aqui, galera. A gente não tem participação de ninguém. A gente... Tem que acordar cedo, tem que ir lá. Não, João, eu digo assim, ó, a gente põe isso às vezes nas redes sociais, pô, galera, não sei o que lá, vamos discutir o edital e tal. Aí o cara, pô, a galera da MPB, 135 pessoas lá malhando. Aí eu falo assim, não, vamos botar música eletrônica. O cara fala, mas você está defendendo quem? Eu falo, não, eu estou defendendo alguém que não está aqui. Alguém que não está aqui, que está dormindo, que está na festa. Mas agora. que é importante para o processo. Claro. Ó, pessoal, então vamos. Aqui no RMC é ideal para isso. Vamos trocar cartão, ver de onde é cada um aí e se organizar. Bem, pessoal, infelizmente a gente vai ter que interromper aqui, mas eu queria agradecer a presença de todos. O Diogo quer falar, pontuar uma última coisinha. Só 2 avisos rapidinho. Então, disso tudo desse processo que o Igor está falando, provavelmente dia 30 de setembro, agora entra no ar uma reformulação do site da lei de incentivo, que por problemas passados, a gente herdou um site que está muito velho, destruído, enfim. E agora ele vai ser mais claro. Então, essa também é uma barreira a ser transposta, né, de deixar o edital mais acessível, as pessoas. mais inteligível. E as consultas públicas, elas são feitas para todos os editais, tá? Então, assim, fiquem ligados no site da Fundação, no Facebook, tal, sempre eles avisam. Daí isso que o pessoal perguntou, como que eu posso contribuir para fazer isso. Então, a partir do dia, acho que provavelmente dia 30, agora entra já no ar o site novo lá, então vai ser mais fácil de vocês acessarem. Eu vou contar um segredo. Vou contar um segredo? Conta. Tem corrente cultural em novembro e o edital de seleção esse ano para as bandas que vão ser apresentadas também vai selecionar DJ e produtor. Tá? Alô, DJs, edital aberto para tocar na corrente cultural de Curitiba. Boca Maldita então... trincando, 30 mil pessoas. Não? After Hour por conta da prefeitura. Não, eu já não. Calma. Não, porra, pelo menos me chama para alguma coisa, pô. Igor, muito obrigado, Eugênio. Obrigado a todos vocês aqui pela presença, pessoal.
Oh. Isso que eu te pedi. Aqui. O Santos aqui. Dot aqui. Eu fico em Pedrão mesmo. É isso, galera. Vou botar o meu aqui na quininha. Sai, deixa o lado. Vou falar. Cadê o Henrique e o Ricardo Albuquerque? Vulgo Albuquerque. Se alguém puder chamar o Albuquerque aí, estiver perto dele. Galera, quiser dar um toquezinho aí pro amigo que está em casa, pelo WhatsApp, está querendo saber o que está acontecendo aqui. djroom.tv. Vamos ver esses personagens aqui, ó. Todos bonitões. Bem, vamos lá, né?